Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, nessa questãozinha do Enem, uma questão de termoquímica. Porém, uma questão de termoquímica complicado, o enunciado não tão claro, dá sugestões para dois gabaritos, então uma questão mais delicada de ser resolvida. E o que você tem que fazer para poder acompanhar essa resolução muito bem? Você precisa deixar o like aqui. Isso aí, galera, faz parte. Quando você deixa o like, você aprende mais, aprende melhor. Brincadeira, galera, mas é porque quando você deixa o like, quando você deixa o comentário, compartilha, o YouTube entende que o conteúdo é legal e ele compartilha com as outras pessoas. Então é um pedido para poder ajudar a divulgar e ajudar quem está estudando, beleza? Se quiser deixar algum comentário, crítica construtiva é sempre muito bem-vindo também. No mais, fique por aqui, porque aqui falamos de química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só então, meu querido, o que essa questão está falando e aí você vai perceber qual é o problema dela. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. Ó. Questão 125. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As reações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Então a gente tem a combustão da glicose completa, combustão do ácido lático completo. E ele fala assim, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então é aqui que entra um problema. Porque, olha só, o que a gente tem aqui? Ele está falando, ele quer saber por que o processo anaeróbico é menos vantajoso. E ele fala que é porque libera ou absorve uma certa quantidade de quilojoules por mol de glicose. O que isso dá a entender, galera? Ele fala o seguinte, que na falta de oxigênio, então um processo mais anaeróbico, um processo com déficit de oxigênio, a glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático. Então essa é a primeira interpretação. Ao invés da glicose ser queimada como um todo no organismo, né, oxidada como um todo, o que a gente, liberando 2.800 kJ por mol, ela pode ser transformada em duas moléculas de ácido lático. Então eu tenho aqui, né, a combustão, essa oxidação do ácido lático, eu tenho a equação 1 e 2. E eu tenho o ΔH. Então eu posso combinar essas duas equações e identificar a quantidade de energia que é liberada quando a glicose, ao invés de ser oxidada totalmente, é convertida em ácido lático. Para isso, lei de Hess para poder trabalhar. O que eu estou vendo? Eu estou vendo que eu quero glicose se converter em ácido lático. Então a primeira equação eu mantenho, vou colocar ela aqui, C6H12O6 mais 6 oxigênios, produzindo 6CO2 mais C6H2O. E o que eu tenho que fazer com a equação de baixo? Inverter. Inverter porque eu quero a glicose sendo transformada em ácido lático. Só que não libera um ácido lático, libera dois. Além disso, eu preciso multiplicar essa equação por 2 por conta disso, mas também para o próprio ajuste da lei de Hess. Eu tenho 6 águas, aqui eu tenho 3, então eu preciso de ter 2. 6 CO2, preciso de ter 6, multiplico por 2. 6 oxigênios, tenho que multiplicar por 2. E o número de carbonos, C6H12O6. Então eu vou precisar multiplicar esse cara por 2. Então eu vou inverter e vou multiplicar por 2. A equação de cima eu não fiz nada. Então o seu ΔH permanece ok. A de baixo eu tenho que inverter e multiplicar por 2. Então eu preciso inverter esse cara, mas também multiplicar por 2. A equação como um todo. Então eu passo a ter 6 águas mais 6 CO2, produzindo 6O2 mais
Aí eu tenho 2CH3CH-OH-COOH. E o que eu tenho que fazer com o ΔH? Com o ΔH eu tenho que inverter e também multiplicar por 2. Então, quando eu inverter, ele passa a ficar positivo e vai dar o dobro daquele valor, né? Vai dar 2.688 kJ. Já invertido e multiplicado. Quando, então, eu somar essas equações, o que eu vou observar? Eu vou observar que 6 águas com 6 águas, 6 CO2 com 6 CO2, 6 O2 com 6 O2. Então, a minha equação final, ela fica sendo C6H12O6, produzindo 2 ácidos, né, láticos. E já que eu somei as duas equações, eu somo os dois ΔH e eu vou ver que isso aqui dá um ΔH de menos 112 kJ por mol de glicose. Deixa eu ver se eu fiquei na frente. Um mol de glicose ali, tá tudo bem. Dá para acompanhar. E aí você vem aqui, o gabarito é letra A. Por que essa questão é problemática? Qual é o outro ponto de vista? O outro ponto de vista é o seguinte, quando ele fala o seguinte, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? O que eu entendo? O processo anaeróbico, ele transforma a glicose em 2 ácido lático. E o ácido lático que é oxidado e leva, né, à produção, libera aquela quantidade de energia aqui. Então eu entendo o seguinte, a outra possibilidade, que aí não é o gabarito, mas estou te mostrando por que isso aqui foi complicado e por que deu uma interpretação duvidosa. Quando ele fala com você assim, falou, olha, tem a produção de 2 ácidos láticos e te dá a combustão do ácido lático. Quando você compara os dois, você sabe que 1 mol de glicose libera esse valor. Agora, você tem, na verdade, que cada 1 mol produz 2 mols de ácido lático. Então imagina o seguinte, você está fazendo exercício, ao invés da glicose ser oxidada totalmente, ela quebra em 2 ácido lático e o ácido lático é oxidado. Então para uma glicose, 2 ácido lático. Então esse ΔH ele tem que ser o dobro. Por quê? Uma glicose que foi quebrada com pouco oxigênio, com déficit, ela vai gerar 2 ácidos láticos e os 2 ácidos láticos, então 2 mols, vão liberar uma entalpia de menos 2.688 kJ. Mas olha só, essa é a letra C, pois é. Por isso que essa questão ela é problemática. Ela não foi escrita muito bem. O que ele está querendo dizer? O gabarito dá a entender o seguinte, que é menos vantajoso o processo anaeróbico, porque ao invés da glicose ser oxidada totalmente e liberar 2.800 kJ, ela é oxidada, né, parcialmente no modo anaeróbico, déficit de oxigênio, e libera 112 aqui, eu até coloquei errado, menos 112 kJ. Então, assim, o que ele está comparando? É só a quebra da glicose no ácido lático, mas se o ácido lático estiver no organismo e for oxidado totalmente, como está ali, ele mesmo mostrou, o processo anaeróbico ele é menos vantajoso porque o processo anaeróbico libera 2.688 kJ, enquanto com folga, né, com excesso de oxigênio ali, dá 2.800, né? Então, ele é menos vantajoso o anaeróbico porque ao invés de liberar 2.800, ele libera 2.688. Essa é outra análise, né? A outra forma de olhar a questão, porque ele não especificou muito bem comparado. Olha, no processo aeróbico, qual é a diferença entre eles? Bom, a diferença é de 112 kJ. Então, o excesso de oxigênio ele é mais vantajoso porque ele libera 112 kJ de energia a mais do que o anaeróbico. Pegou como é que é complicado? Então, assim, a letra C, ela não está errado, ela mostra isso, mas a pergunta que não ficou bem elaborado, né? Houveram recursos, houveram a galera aí que bateu boca e reclamou, mas não teve jeito não. O gabarito ficou sendo a letra A, do meu ponto de vista, uma questão que não ficou bem elaborada. Não sei se foi propositalmente para criar dificuldade. Tem algumas questões aí, alguns autores que gostam de fazer uma questão não tão bem elaborada de propósito, para ver se a pessoa se perde no enunciado. Eu não sei se foi esse o caso.
Mas tá aí, letra A é a resposta certa, é o gabarito, apesar da letra C causar essa possível interpretação. No mais, galera, eu vou deixar para vocês ou aqui em cima, ou vou deixar aqui do lado, um convite para você ir no meu Instagram. Mas por que esse convite? Esse convite porque lá eu faço um trabalho em paralelo. Eu divulgo mapas mentais, eu divulgo resumos, eu divulgo memes, porque é sempre importante rir, divulgo também dicas de estudo. Então, um trabalho em paralelo do que eu faço aqui no YouTube, mas sempre com o mesmo objetivo, ajudar. Então, se você assistiu até agora, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e considere se inscrever no canal, caso esteja te ajudando, caso esteja sanando as suas dúvidas. Beleza, meus queridos? Beijos e abraços, muito obrigado, bons estudos e valeu!